Parando aqui, Instagram chegando aí, vamos lá, comunidade, acho que estou ao vivo, Instagram chegando aqui. Boa noite, comunidade, Sofia, boa noite, Insta, estamos chegando aí mais uma quarta-feira maravilhosa e mais um encontro abençoado aí. Tô amando essas quartas-feiras, viu? Tô amando, tô amando. Vamos fazer o seguinte, vou soltar aqui a nossa vinhetinha. Enquanto isso, galera do Insta, vamos disparar aí, convidando a galera aí, tá bom? E para você da comunidade, pega teu Insta e chama a galera também aí, vamos fazer convocação geral. E a roda vai virando. Bora lá? Soltando aqui. Terra pura, e a roda vai girando, e a roda vai girando, vai. A move, fogo transforma, água forma, terra pura, e a roda vai girando, e a roda vai girando, vai. Água move, fogo transforma, água forma, terra cura. E a roda vai girando, e a roda vai girando, vai. Move, fogo transforma, água forma, terra cura. E a roda vai girando, e a roda vai girando, vai. Move, fogo transforma, água forma, terra cura. E a roda vai girando, e a roda vai girando, vai. Move, fogo transforma, água forma, terra cura. E a roda vai girando, e a roda vai girando, vai. Move, fogo transforma, água forma, terra cura. E a roda vai girando, e a roda vai girando, vai. Move, fogo transforma, água forma, terra cura. E a roda vai girando, e a roda vai girando, vai. Move, fogo transforma, água forma, terra cura. E a roda vai girando, e a roda vai girando, vai. Move, fogo transforma, água forma, terra cura. E a roda vai girando, e a roda vai girando, vai. Que maravilha, adoro. Ficou uma vinheta legal, né? Tudo a ver, realmente adoro esse hino. Boa noite para a galera que está chegando aí da comunidade. Maria Tereza, Selminha, aí tá aí. Guardiãs, Instagram. Mara, chegou a Ana. Márcia por aí também, Raquel, Selmicha, gratidão, gente. Bora lá, mais uma quarta-feira aí, mais um encontro abençoadíssimo. Eu tô adorando. Gente, o que deu de bochicho aquela live da semana passada, transitamos ali na direção leste, filosofias orientais, trouxemos aí um pouquinho do conhecimento aí do horóscopo chinês e rendeu, hein? Olha, gratidão aí pelos retornos aí, pelos feedbacks aí que mandaram aí.
conectando aqui o fone que estava fora. Se melhorou, se não melhorou, me dá um sinal aí, tá bom? E aí, assim, é legal, né, a gente ter esse termômetro, né? Entramos, né, com um tema aí que até certo ponto desconhecido da galera, né? E quanto fundamento bateu ali, né? As pessoas se identificando realmente com esse conhecimento, com esse saber milenar aí, né? Da, do horóscopo chinês, da astrologia chinesa, né? Que faz parte da medicina chinesa. E aí a galera se surpreendeu, foi bem bacana mesmo, né? Pessoas me deram feedback aí, continuaram, né? Aliás, teve uma que nem consegui responder ainda, hein? Ficou de pendência, mas quinta-feira, de repente, se tem uma brechinha, a gente faz isso, tá bom? No tete a tete, tá legal? Mas foi bem bacana mesmo, né? Fico muito feliz quando uma proposta corresponde, né, pelo menos à expectativa e principalmente contribuindo para o dia a dia, né? A galera entendeu os mecanismos, os funcionamentos aí. E a roda vai girando nessa parceria, né, com a plataforma de desenvolvimento humano, né, Comunidade Sofia. Para você que está no Insta e não conhece, entra, conheça. É um projeto maravilhoso da querida Nádia Leitão. Naná, um beijão, minha linda, gratidão aí pela oportunidade. Esse convite extremamente gentil e aceitamos, não tem jeito, né? E aí surgiu, né? A roda vai girando aí, né? Estamos obedecendo aí a roda medicinal nativa das 4 direções, né? Cada semana uma direção e cada semana uma direção, um arquétipo e um tema específico. Começamos há 15 dias com o xamanismo, direção norte, semana passada foi para a direção leste, né? Já que vem a luz do Oriente que nos orienta, sabedorias orientais sempre na direção leste. E hoje a roda girando aqui direção sul da roda, né? O espaço da criança, o espaço do coiotezinho na roda medicinal nativa, o espaço do verão, onde as coisas pegam fogo, né? E aí eu senti de colocar, né, a direção sul dentro dessas características, né? Uma das bases, dos fundamentos aí que eu não abro mão de jeito algum na minha vida e principalmente nas abordagens clínicas, nas abordagens terapêuticas, nas formações profissionais que nós temos ministrado nos últimos 10 anos, aí, por tudo quanto é canto aí, o conceito da criança interior, da criança interna, que vem do processo Osho codependência, né? Entendermos de outra forma aí, essas estruturas que geram essas relações de codependência, essas relações tóxicas, né? Aqueles padrões de comportamentos viciados nos relacionamentos. Toda vez que for direção sul, a gente vai se aprofundar em relacionamentos dentro do processo do codependência da criança interna, tá legal? Então, desde já, se você tem aí alguma dúvida, alguma curiosidade, já vai preparando suas perguntas, vamos interagir mesmo, né? Semana passada foi muito bacana essa interação, e aí o quanto vocês me instigam realmente para tirar do fundo do baú e fazer com que a coisa fique cada vez mais clara, né? Porque olha, se você não tem histórico de problemas de relacionamento, levanta a mãozinha aí, eu vou te botar numa redoma, já porque a gente fala assim, e a coisa tá feia, e a coisa tá feia, né? Então, né, nesse nosso encontro aqui, o tema de hoje é direção sul, e vamos entender essa estrutura da criança interna de uma outra forma. Tá legal? E já esquentando daqui a pouco, para que para a semana que vem nós temos a direção oeste, né? A quarta e última roda desse ciclo aqui, da direção, é o feminino sagrado, o outono, né? Essa coisa da maternagem, dos cuidados. Então, não vamos falar sobre cuidados, vamos falar sobre saúde, sempre que a roda estiver na direção oeste,
E o tema da semana que vem é emoções, fisiologia e psicossomática. Tá legal? Como essa interação de órgãos, vísceras, emoções e sentimentos aí pode colaborar ou influenciar e prejudicar, né, essa estrutura emocional e vice-versa aí. Então, semana que vem tem muita coisa legal, já se organiza aí, avisa a galera que vale a pena mesmo, tá bom? Mas hoje vamos entender a bagaça de um outro jeito, tá legal? O amor não é um jogo de criança. Forte essa frase, você não acha? Para mim, impactou desde o primeiro momento que eu entrei em contato com ela. Por um acaso, é o título do primeiro livro, né, de um irmão que é meu mestre, minha inspiração, meu exemplo, né, Thomas Trombe. Ele é um psiquiatra norte-americano, de Harvard, pós em Cambridge, mas morou um tempo estacionado ali na comuna do Osho. E aí ele pegou toda a abordagem, aquilo que o Osho visionário, né, vislumbrou, dessa integração de várias práticas terapêuticas, com meditações, com PNL, com várias outras ferramentas, e com um enfoque dentro dessa estrutura emocional que faz parte da nossa estrutura psíquica no adulto, que ele chamou carinhosamente de criança interior. Né? Todos nós temos, Anselmo? Todos nós temos. Bem-vindo ao planeta Terra, todos nós temos aí, tá bom? Então, o pessoal que está chegando aí, a Elaine chegou, tem um Facebook user aqui falando boa noite, que eu não sei quem é você, né? Nos comentários aqui da comunidade não dá para saber aqui. Deixa eu ver quem mais que entrou aqui. Xande Raiz chegou, Edu entrou por aí, Guto, serão todo mundo muito bem-vindo, gente, de coração, tá? Então é o seguinte, o Thomas vai para a comuna do Osho, fica um tempo lá, introjeta essa abordagem do Osho para entender a estruturação, a origem dessa estrutura emocional que irá atuar no universo adulto de uma forma não racional, de uma forma emocional. E aí, realmente, é a Veri, maravilha, querida, bem-vinda. Imaginei que fosse mesmo, só não quis chutar para não ficar chato. E aí, ele acaba fazendo um trabalho diferenciado, entende, introjeta essa proposta do Osho de uma outra forma e vai receber o Sannyas do Osho, né? O Thomas se torna Krishnananda, né? E aí é muito lindo como esses caminhos se cruzam, né, gente? E cruzou na minha vida, num momento da minha vida muito marcante. Eu cheguei no Instituto de Renascimento de São Paulo com o Calice, com a Tárika, super querida, está no andar de cima já, em 98. Foi um divisor de águas na minha vida, fiz minhas formações em vidas passadas, em renascimento, retiro de silêncio de 7 dias, o Kyoshi, e permaneci por 5 anos, né, dentro do staff do Instituto de Renascimento de São Paulo. E aí, quando foi em 2001, naquela ocasião, um casal extremamente querido, continua sendo até hoje, né? O Rago e a Chuba. Saudade desses dois, viu? Cada um pro teu canto hoje, mas saudade. Um beijão aí, Chuba e Rago, né? Lá pela virada dos anos 90 para 2000, eram pouquíssimas pessoas e pouquíssimos terapeutas se aventurando aí com
o Tantra, né? E não tinha nada desse neotantrismo que a gente vai encontrar hoje aí, tá bom, gente? Era uma situação muito diferenciada mesmo. E eles tinham um espaço na Vila Mariana, em São Paulo. E o Rago com a Chuba localizaram o Krishnananda e trouxeram o Cris, com a esposa dele, com a Amana, para o Brasil, para um workshop em 2001. E aí, muito amigos da Tárika e do Caliz, e a Tárika vira para ele e fala assim, amor, o Rago e a Chuba estão trazendo um casoterapeuta, então uma abordagem muito diferente, vamos lá ver, um workshop de 5 dias. Gente, vocês não têm noção do que foi aquilo. Eu achei que já tivesse trabalhado 5 anos de renascimento, já tivesse trabalhado tudo, mas quando eu vi a abordagem, as vivências, as dinâmicas, e acabei sendo tocado em núcleos que ainda estavam reprimidos, ocultos na minha estrutura e regendo alguns comportamentos na minha vida, nos relacionamentos, aquilo foi um impacto profundíssimo na minha vida. E aí, no ano seguinte, nós continuamos com os grupos de estudos, né, depois do workshop, e aí, logo depois, no ano seguinte, o Cris trouxe para o Brasil a primeira formação no processo Oxo-Codependência, e aí foi um processo de imersão de 1 semana, e depois disso eu permaneci mais 2 anos, né, como helper, né, como terapeuta assistente do Cris aqui nas formações do Brasil, junto com o Rago e a Chuba e aquele time maravilhoso ali de 2001, 2002, 2003 e 2004, né? Então, eu costumo dizer que me sinto extremamente abençoado, né, por beber em algumas fontes de águas cristalinas aí dentro dessas ferramentas, dessas formações. No Renascimento não foi diferente, com Gaiaça, com Beatriz Padovan, né, aquele time maravilhoso, né? Sérgio Brancagioli, João Douglas Gil, enfim. Mas com o processo Oxo-Codependência, realmente com aquilo que o Krishnananda conseguiu codificar, e naquela ocasião não tinha nada de publicação deles em português, e aí o Rago e a Chuba providenciaram a tradução dessa primeira obra do Cris, que é O Amor Não É um Jogo de Criança, na qual, com muita propriedade, ele tranquilamente acaba, juntamente com a exposição dos conceitos, dos fundamentos do processo de codependência, colocando a própria história de vida dele, como ele estava amarrado, arraigado com comportamentos de relacionamentos específicos que prejudicavam o histórico de relações dele e ainda interferiu no casamento dele com a Amanda. E a Amanda, aquele doce de pessoa iluminada mesmo, né? Que acaba contribuindo sobremaneira para que o Cris tivesse esse alinhamento na vida e tivesse esse alinhamento dentro do processo Oxo-Codependência. E são fundamentos que, quando eu fui identificando na minha história, eu vou compartilhar eles aqui a cada mês, nesses nossos encontros, porque fez a diferença para mim, eu não tenho dúvida alguma que vai fazer diferença para você, e principalmente que você vai poder se tornar um multiplicador, uma multiplicadora desses fundamentos, porque é disso que se trata. Essas pérolas nós não podemos guardar para nós, né? O que se espera é que os brilhos, né, se multipliquem em todas as direções, né? E se estamos nesse caminho dos buscadores, em algum momento nos tornamos multiplicadores. E essa é a maravilha da tecnologia, cá estamos nós, cada um no seu cantinho, integrados aqui nesse encontro, e com essa possibilidade de estarmos acessando determinados fundamentos para entender de uma forma diferente e descobrir que dá para fazer diferente, gente. Né? Porque não adianta você ficar com aquela máxima, né?
Ah, tem o dedo torto mesmo. Já viram essa frase, né? Desse relacionamento, está sempre escolhendo o mesmo padrão, né? Está sempre se envolvendo nas mesmas situações chatas. Está sempre se enrolado e não consegue sair, né? Então, assim, desde já, se você tem algum padrão de comportamento, alguma tendência, alguma predisposição de situações, de estados emocionais, compartilha aqui que a gente vai pegar como gancho para estar explicando de uma forma mais objetiva como se forma tudo isso, tá? Mas existe, antes de qualquer coisa, uma necessidade, seja qual for o padrão de comportamento que vai levar a uma relação tóxica, uma relação mais ácida, mais intensa, no sentido de turbulências, né? Porque se fosse intensidade só da paixão, do amor, do tesão, estava tudo perfeito, né? Mas o que existe são alguns comportamentos nada saudáveis que vão carimbar e permanecer como se fosse um rótulo. E aí é muito complicado, porque eu não sei fazer diferente. Eu quero fazer diferente, mas simplesmente eu não consigo fazer diferente. E aí, como é que faz? A gente desiste, joga a toalha, se isola. Nenhuma dessas estratégias vai resolver, né? Porque nós precisamos, o que se espera dentro do processo humano é o desenvolvimento e o aprimoramento, né? E aí são situações em várias áreas da vida, mas que vai passar pela situação dos relacionamentos, né? Então, preciso encontrar essa maturidade emocional, esse ponto de equilíbrio. E aí faz toda a diferença, porque eu começo a entender de uma outra forma a origem desses mecanismos, desses gatilhos, desses disparadores de gatilhos, né? E quando eu tenho uma compreensão, eu tenho condições de que o meu adulto finalmente passe a atuar nas relações, porque normalmente nas relações afetivas emocionais, né, principalmente quando existe um estresse, normalmente quem atua é a nossa criança interior, tá? Então vamos lá, o amor não é um jogo de criança. É muito feliz em vários sentidos essa estrutura, né? Principalmente porque jogo remete à criança, à infância, né? Os jogos de infância, né? E no jogo da infância existe a inocência, existe a espontaneidade, existe a curiosidade, existe uma predisposição de se aventurar, né? E buscar todas as sensações, todas as percepções, todas as impressões que essa experiência, que essa brincadeira, que esse jogo possa me proporcionar. Isso faz parte do ciclo de desenvolvimento vital dessa fase da infância, né? Todos nós passamos, né, por essa etapa de descobertas, né, através desses estímulos, e está tudo perfeito, é o que se espera realmente aí, tá? Galera chegando aqui do Insta, aqui, maravilha. Então, tem situações que irão gerar prazer, e aí tem um ganho positivo e está tudo perfeito, né? Se me deu prazer, eu vou querer que repita a história, né? E tem situações que vão gerar desprazer. E se me gerou desprazer, eu vou criar um mecanismo de defesa e evitar determinados comportamentos de novo ali em tese, porque eu não quero sofrer de novo, né? E aí o bicho pega. E aí o bicho pega. Por quê? Porque
essa percepção, ela tem um filtro que é do instinto de sobrevivência, né? E no mecanismo de defesa, por não querer sofrer de novo, eu posso criar um comportamento esquisito, um comportamento totalmente avesso a equilíbrio, a qualidade de vida, né? É o que acontece com os nossos traumas, né? Então, se em uma relação de infância o ambiente está turbulento, essa criança vai descobrir uma incapacidade para lidar com o universo dos adultos. E está perfeito. Essa criança não tem essa estrutura desenvolvida para isso. Tá? Pode ser uma situação de desprazer que não tem nada a ver com o universo adulto, mas pode ter a ver com uma experiência de desprazer mesmo. Tem gente que tem trauma, por exemplo, dos mais esquisitos, né? Medos, as fobias, vamos falar de fobias, né? Tem gente que tem medo de borboleta, medo de lagartixa, medo de barata, medo de escuro. Algum outro medo por aí, galera? Me ajuda aí. Vamos lá, vai. Colaborem, vamos lá. Né? Qual, né, o tipo de medo, de fobia que pode rolar? Né? E eu me lembro, por exemplo, de uma sessão de regressão, terapia de regressão. Ela tinha medo de barata. E aí ela chegou no momento na regressão, onde ela estava no berço e ela sentia um bicho, né, andando dentro da roupinha dela, e ela chorando, 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 e sem ninguém saber o que estava acontecendo. Né? Então, com todos os motivos do mundo, ela desenvolveu um mecanismo de defesa, né, de uma extrema aversão com baratas. Né? Então, por mais que possa parecer ridículo para quem está olhando de fora, só quem tem o trauma é que sabe a seriedade e o peso de sofrimento, né? Que seja daquela lagartixa, nossa, que ridículo, tem medo de borboleta, né? Tem medo de uma lagartazinha, né? Então, só quem sabe, quem sente sabe o que é uma fobia por trauma. Né? A gente está falando de traumas gerais. Né? Pode ser que você encontre pessoas, por exemplo, que passaram por dificuldades extremas na infância, inclusive de privação de comida mesmo, passaram fome, né? E, de repente, pode gerar uma compulsão, né, por alimentos. Por exemplo, né, não estamos generalizando nada, são só exemplos isolados, tá bom? São possibilidades de cenários aqui, né? Então, a Elaine barata, né? Tem um nojo absurdo, né? Então, assim, boa noite, Ciganinha. Então, tem uma origem diante de uma situação na infância onde essa estrutura da criança não conseguiu lidar de uma forma diferente com determinadas situações e introjetou um mecanismo de defesa específico. Né? Eu me lembro de uma pessoa muito querida numa formação de terapia de vidas passadas lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e ela falava que as baratas tinham invadido o mundo e não tinham saído, porque onde ela ia tinha barata. E aí a gente acabou fazendo uma dinâmica de PNL junto com a regressão. E aí foi muito interessante que eu estava na estrada ainda, né? Voltando de São Paulo para Itu e tocou o telefone, ela era de Porto Alegre. Ela falou, bah, guri, tu não acredita que aconteceu. Ela chegou no apartamento, a primeira coisa que ela viu no chão foi uma barata na cozinha. A hora que ela acendeu a luz, tinha uma barata na cozinha. Fechou uma semana, né? Uma semana toda fechada. E aí, ela falou, guri, tu não sabe o que aconteceu? Quando vi a barata
Peguei o chinelo, dei uma chinelada nela, peguei pela anteninha, e quando eu fechei a tampa da lixeira, tchê, que eu fui perceber o que eu tinha feito. Olha que legal. O impulso reflexo saiu completamente diferente, não foi nada pensado, né? Então, quando ela viu a barata, né, deu a chinelada, pegou pela anteninha e jogou na lixeira. Quando ela fechou na lixeira, que ela foi perceber o que ela tinha feito, né? E aí, depois de um tempo, foi muito legal ter conversado com ela de novo, e ela falou assim, as baratas desapareceram do mundo. Já não aparecia mais barata, ela não via barata. A sintonia fina funciona desse jeito, né? Nesses mecanismos de defesa. Tem uma parabólica ligada na lei da atração, até você aprender a lidar com essa situação, com essa demanda, de uma forma positiva, de uma forma saudável. Então, Helene, desculpa, você vai ter que aprender a lidar com barata de um outro jeito aí, né? Na próxima dosezinha a gente pode direcionar com todo carinho, tá bom, minha querida, né? Quem sabe, né? Não é por aí o caminho, né? Então, assim, medo de perda, né? Perdeu muitos irmãozinhos, ela está colocando aí, né? A Veri também está falando que barata tem muito medo, mas todos na casa têm esse medo desde sempre, né? Então, são situações específicas que geram os mecanismos de defesa e fica o registro, né? Então, o cérebro tem aquele monte de minhoquinha lá que ninguém sabe direito quando funciona, estuda os neurocientistas, né? Mas a gente sabe que no meio da minhoquinha lá vem esse estímulo barata, estimula essa região do cérebro e de bilhões de sinapses, de possibilidades, de impulsos reflexos, desenvolveu na pessoa um percurso por aqui e vai sempre reagir desse jeito, né? A escuro, né? Bate aqui, de bilhões de possibilidades, vem um caminho por aqui e vai sempre reagir desse jeito. Anselmo, eu sei que eu preciso mudar, mas eu não consigo fazer diferente, porque o condicionamento de estímulo e resposta foi desenvolvendo, né? Dentro das abordagens aí de reorganização neurológica, eu sempre gosto daquele exemplo do cubo mágico, né? Tá tudo bagunçado lá, vou dar uma mexidinha, né? E de repente está menos caótico, né? Então, o que acontece? Existe uma nova estrutura neural a partir dessa sessão de terapia, da psicoterapia, a partir de uma experiência de expansão de consciência, de uma vivência xamânica, de um rito de passagens, de uma sessão de acupuntura, seja lá o que for, seja lá o que for, a bênção está aí, né? O que não falta na nossa geração são possibilidades para se reorganizar esses núcleos neurológicos que regem os comportamentos de mecanismos de defesa, tá? Baratas à parte, eu vou usar essa mesma linha de raciocínio para que você possa entender que em algum momento do percurso da criança, por algum motivo, a qualidade, a quantidade do afeto, da manifestação do amor, da sensação de ser amado não foi suficiente. E aí, para cada um pegou de um jeito, né? Mas teve uma turminha que desenvolveu o mecanismo de defesa A, uma turminha mecanismo de defesa B, uma outra turminha o comportamento C, o comportamento D, o comportamento E. O Krishnananda, ele identificou 5 possíveis comportamentos, e é o que nós vamos aprofundar aqui nos próximos meses, tá legal? Que são gerados por sentimentos específicos, tá? E aí ele abre o leque para a gente entender como é que funcionou essa história aí. Então, pega desde já um papel e uma caneta e vai anotando aí para ver qual é que você se encontra aí. A gente dá uma pincelada conforme, né, você for sinalizando aí, tá legal? E para que você possa aí entender de uma outra forma, tá bom? Então,
ele vai identificar, antes de qualquer coisa, que esse espaço emocional da criança no comportamento do mecanismo de defesa, porque eu não quero sofrer de novo, eu quero me proteger aqui, né? Então, lembra da situação de dormir com a luz acesa, por exemplo, é um mecanismo de defesa, porque eu não quero sofrer de novo, eu não quero estar em contato com um quarto escuro, né? O Krishnananda vai chamar esse espaço emocional da bolha. E ele usa esse termo de uma forma muito feliz. Pensa numa bolha de sabão, tá? Essa questão desse espaço, que é um espaço permeável, como se fosse a bolha de sabão, né? Que você pode atravessar. Tem algumas bolhas que você consegue atravessar, inclusive, e ela não estoura, né? E aí, a Vanna está colocando aqui, ó, que bacana, medo de abandono e do escuro. Vanna, você foi direto no ponto, minha linda. Você foi direto no ponto, né? Por quê? Alô, galera da Baixada Santista, beijão, Medita Kids. Gente, conhece o trabalho da Medita Kids, da Camila Pavarini. É um show, baita parceira nossa aí, tá bom? Beijão, galera da Baixada. Amo muito. Então, assim, o medo é do não pertencimento e do não ser amado realmente, tá? E aí vai, seja qual for o disparador de gatilho, vai para esse espaço infantilizado, né? O que acontece a partir daí é que essa criança vai receber, ao longo do seu desenvolvimento, né, da infância para a puberdade, para a adolescência, para a fase adulta, cada momento de ciclo de vida, estímulos diferentes, vai desenvolver o neocórtex, o racional, o senso crítico, análise, antítese e síntese dentro do possível, né? E aí tem o adulto racionalizando o mundo, é o que se espera, né? Porém, desenvolve essa capacidade intelectual, mas uma parte da minha estrutura psíquica permanece infantilizada. A minha criança interior está presente, atuando nas situações em que ela identifica riscos. Aí o bicho pega. Aí o bicho pega, né? E aí, no menor movimento aí de perigo, quando vê, ela está dentro daquela bolha de novo lá. E, de vez em quando, ela fica quietinha ali, passou o perigo, o que ela faz? Feito tartaruguinha, ela, né, é uma bolha permeável, né? Ela bota a cabecinha para fora e dá uma olhadinha lá, que nem caramujo, que nem tartaruguinha de novo, né? E às vezes até dá uma saidinha com as patinhas, com o bracinho ali, com a perninha, e consegue estar fora, de repente, da bolha. Às vezes nós conseguimos estar completamente fora dessa bolha, olha que legal, né? E aí, a hora que deu o menor movimento de novo ali, de repente está dentro da bolha de novo, naquele mecanismo, né? E o Chris coloca que essa bolha, em alguns momentos você pode sair, e o que se espera é que, desenvolvendo o racional senso crítico e a maturidade emocional, que você consiga permanecer o máximo de tempo fora dela. Mas tem situações que você consegue finalmente estourar essa bolha, fazer com que ela desapareça, né? E ele coloca duas palavrinhas mágicas no meio da história aí, e escreve aí, né? Consciência e risco. Por quê? Porque quando eu estou dentro da bolha, eu sou tomado por linhas de pensamento totalmente condicionadas com essa situação de interior da bolha, né? Fazendo conceituações e definições sobre pessoas, sobre situações, sobre crenças
que quem olha de fora fala, gente, é um absurdo isso. Mas quem está dentro da bolha acredita nisso piamente. Quer ver uma situação? Trabalhamos isso no carnaval, né? As leis pessoais. Por exemplo, sou incapaz. A pessoa faz pra caraca! Vocês não têm noção do que a pessoa faz, o quanto ela faz no dia a dia. E ela continua acreditando, né, nesse núcleo regredido dela, que ela é incapaz. Gente, tem históricos assim de pessoas extremamente habilidosas, fazedoras, e ela acredita na incapacidade, que ela é incapaz, né? Que ela não é importante, que ela não é compreendida, que ela não é bonita, que ela é uma decepção, que o amor dela faz mal aos demais, enfim, para cada um pega de um jeito, né? Mas só ela acredita nisso, que quem está de fora fala, gente, não é nada disso, né? Sou burro, né? A pessoa está lá, né, com segunda graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, e achando que é burra. Né? Se tiver alguma crença aí que você está identificando, compartilhe para a gente aí, tá bom? Isso é o estado da bolha, né, o espaço da lei pessoal, né, que é uma crença, né, que ela acha que rege o mundo, mas é só para ela, é pessoal. Quem está de fora fala assim, não é nada disso. Né? É um exemplo de estar na bolha. Né? Esse espaço diante da barata, né, de fragilidade, como é que pode um adulto do teu tamanho, do tamanho dele, né? Eu tinha uma pessoa muito querida, assim, 1,95 m, né? Frequentador diário de academia, né? Um Hulk, né? E com medo de barata, gente. Né? E o sofrimento é absurdo, é absurdo, é absurdo. Né? Então, a garganta, aguenta aí. Então, como que pode, né? Uma pessoa de quase 2 metros aí, né? Com seus 100 e poucos quilos de massa muscular, se sentir frágil diante de uma barata. Porque é disso que se trata. Né? Mas a criança interior não tem peso e não tem tamanho, não tem força, né? Ela tem o mecanismo de defesa ligado 24 horas aí para não sofrer de novo, tá? E aí, o fato de saber que é um comportamento infantilizado já me coloca em contato, opa, tem um adulto que pode entrar em campo nessa situação aqui, né? Então, consciência da bolha é o primeiro passo aí para você começar a mudar esse cenário. Consciência e risco, e arriscar. Arriscar o quê? A fazer diferente, a confrontar essa ideia, esse pensamento, essa crença, né? E fazer diferente, tá? Ah, mas parece muita teoria e muito distante da realidade, Anselmo, né? E é por isso que a gente vai identificar os 5 comportamentos possíveis, né? E os 5 conjuntos de sentimentos que regem essa estrutura e que podem fazer a diferença para a gente aqui, tá? Então, o primeiro comportamento que eu vou pedir para você escrever aí e ver se você se encaixa nele, pode se manifestar e pode entregar ouro mesmo. Aí vamos agitar isso daqui, tá? Reação e controle. Reatividade e controle. O que é reação? Impulso, reflexo. Bateu, levou, triscou, levou, né?
Será aquela pessoa extremamente reativa, muitas vezes explosiva, intensa, né? O que está acontecendo aí? Mas, peraí, não aconteceu nada. Como não aconteceu? Tem alguma coisa, estou percebendo alguma coisa esquisita aqui, né? Ou do excesso de controle. Não sei se você se identifica ou pode identificar alguém do teu percurso de vida com essa predisposição, com essa tendência para o controle, né? Tentar controlar o outro, tentar modelar o outro, tentar mudar o outro. Já perceberam alguma situação assim? Né? Reação e controle, você pode colocar uma setinha aí, porque ela está associada com as emoções do medo e do choque. Guarda isso. Só é extremamente reativo quem, no fundo, se sente profundamente inseguro. É exatamente a pessoa que, em algum momento, se viu paralisada, congelada, sem conseguir esboçar a menor reação diante de uma determinada situação. A gente está falando de situações extremas, tá, gente? Que para que não passe, que ela não possa passar por isso de novo, ela vai tentar controlar tudo e todos, né, o máximo possível, né, porque ela não quer passar por essa situação de novo. A Wanda Godoy falando, é muito doloroso para o outro e para quem tenta controlar. Já tentei controlar muito quem amava, né? Porque tem um medo profundo nesse comportamento, minha querida, né? E aí que a gente precisa olhar com carinho, com compaixão, tá? Precisamos olhar com compaixão, não para esse adulto que está fazendo isso, mas para a criança interior presente nesse adulto. Eu chamo de feridas de alma, né? São feridas emocionais profundíssimas que foram provocadas em um período de vida onde essa pessoa não tinha estrutura para lidar com uma determinada situação. E aí cria o núcleo neurótico, né? E eu vou falar o seguinte, olha, gente, a neurose é uma bênção, né? Porque ela pode ser cuidada, ela pode ser tratada. Se você for para psicose, né, para psicopatia, né, aí não tem cura. Aí é o psicopata, é o sociopata, é aquela pessoa que não tem processo de empatia, ela não desenvolve, não consegue reconhecer o outro como uma pessoa, como um ser humano. Existe uma predisposição, existe o padrão de objetificar o outro, né? Olha, você e essa caneta, para mim, são a mesma coisa. Então, eu vou te usar quanto der, quanto for interessante para mim. A hora que não for mais interessante, eu vou descartar. Não vou nem... A caneta vai para o reciclado. E você, eu vou descartar mesmo. Eu posso te sequestrar, eu posso te abusar, eu posso te torturar, e a hora que eu quiser, eu posso te matar e te descartar, né? Porque você não é uma... Né? Não, não tem a menor afinidade com o seu humano, né? Isso é uma objetificação, né? A psicopatia, né, a sociopatia, ela é uma fissura na estrutura emocional, na formação, um período específico da formação, e sabe aquele prédio que você vai construir, mas ficou faltando aquele feixe de ferro naquela coluna, na qualidade que deveria ter? Esse prédio está lá com 80, 100 andares, né? Essa coluna vai dar problema. Não tem o que fazer, não tem o que fazer, tá? Então, é um problema estrutural. E se você criou a neurose, o que é neurose? Se eu fizer, eu vou sofrer. Então, eu não posso infringir aquilo que está determinado, né?
Então, esse comportamento condicionado dá para cuidar terapeuticamente e levar para o saudável, né? Então, cá estamos nós, neuróticos, né? Reparáveis. Olha que benção, isso não é pouco não, tá bom, gente? Né? A Lilian entrou agora aí também. Sheila Moretti, beijão, querida, para a tua tribo aí, para as meninas. Então, assim, reatividade, excesso de reatividade, né? Só é extremamente reativo quem no mundo, no fundo, se sente profundamente inseguro, tá? Eu não quero sofrer de novo e no medo, né, de sofrer, eu vou atacar primeiro. O que está olhando aí? Pô, mas nem falei nada, mas está pensando, né? Então, é a desconfiança o tempo todo, né? Gente, é infernal, né? Dependendo do grau que isso tiver, né? Qualquer um desses comportamentos. Beijo também, Melinda. Beijo para as meninas aí, para o meu queridão aí. Dependendo do nível, né, de comprometimento, realmente vai gerar turbulências, né? E é o primeiro caso, tá? Reação e controle é medo e é choque, tá legal? O segundo comportamento aí, padrão de comportamento que vai gerar relações tóxicas, né? É expectativas e direitos. Escreve expectativas e direitos. Eu sei que eu tenho direito de, mas eu não exijo. Mas internamente eu me comporto como se exigisse, tá? E eu fico na expectativa de que o outro venha a fazer aquilo que eu estou esperando, mas eu não vou falar para ele o que eu quero. Olha que nó, né? Vou dar um exemplo aqui. Eles estão casados aí há 22 anos. 22 anos, né, de relacionamento, né? E ela com histórico de deprimir todo final de semana, né? E aí vai, vem no processo terapêutico, ela vai finalmente identificar que o grande problema são as noites de sextas-feiras, né? Porque tudo que ela queria era uma saída para um cinema, para um teatro, para um motel, para um jantar romântico, né? E nunca acontece. E aí ela passa o sábado e o domingo remoendo na frustração porque a sexta-feira não teve aquele evento diferenciado. Tá, mas você já falou para ele que você queria uma sexta-feira diferente, um programa diferente na sexta-feira à noite? Não, mas é ele que tem que saber. E não se posiciona. E aí o que acontece? Vem a repetição do programa de final de semana, vem a frustração, vem a depressão, né? Mas ela não consegue se posicionar porque ele que tem que saber que sexta-feira tem que ter um programa diferente, né? Mais de 20 anos de relacionamento, né? E fica, né, porque eu tenho direito, eu trabalho, né, a semana toda, já cuidei dos filhos, né, cuidei da casa, cuidei de familiares, cuidei da empresa, né? Eu tenho direito de ter uma sexta-feira diferenciada, né? Mas o que motiva, né, o comportamento é expectativa e direito, né? Mas os sentimentos internos, as emoções que geram esse padrão de comportamento é o sentimento de vergonha e de insegurança. Ela não tem a estrutura, a firmeza. Em algum momento, essa criança expôs o seu desejo, a sua intenção e sofreu.
E na maioria das vezes não foram umas vezes, não foi uma única vez, foram várias vezes, né? De tempo em tempo ela tentou se expor, ela se expôs e sofreu, né? Então essa estrutura não foi incentivada, não recebeu os incentivos, as motivações necessárias em períodos específicos da vida, onde ela pudesse se fortalecer para se posicionar. Conseguem entender isso? Tá? E aí ela fica na expectativa de que o outro venha a corresponder ao seu desejo e à sua necessidade. Se você identificou, levanta a mão aí e faz aí uma... Georgia chegou aí também aí. Georgia chegou, olha só. Vamos colocar a galera aqui da... Raquel colocando aqui, importante explicar que estar dentro da bolha é agir como a criança reagia quando passava por X situação, quando criança. E quando vamos para dentro da bolha, são corpos de adulto revivendo e sentindo. É isso aí mesmo, né? São situações específicas que geram a infantilização do adulto, né? A Helena está colocando o seguinte aqui, ó. Eu era muito reativa quando era mais nova. E a minha reação era exatamente para não querer ser controlada, né? Então, com todo o motivo do mundo, qual que era o medo aí? O medo de ser controlado, né? O medo de se submeter ao controle de terceiros, né? Então, em algum momento da vida, deve ter acontecido alguma coisa. Tem situações que a gente não lembra de infância, tá, gente? Né? Mas se o mecanismo está aí, é porque essas situações provavelmente aconteceram, né? E tem situações que estão bem vivas aí, né? É natural que a gente tenha amnésia infantil, né? Aquele período da infância que a grande maioria das pessoas não se lembra mesmo, tá? Eu falo que eu sou fora da curva, porque eu tenho uma memória da minha infância que eu pego o meu álbum de foto de infância, eu conto a situação, né? Tipo assim, com menos de um ano de idade, eu lembro da situação, eu descrevo a situação para a família e fica todo mundo besta, né? Então, eu tenho uma facilidade de memória de infância, mas eu confesso que a maioria das pessoas não tem, sua exceção mesmo, né? Mas, às vezes, na maioria das vezes, a gente não se lembra das situações, por isso que às vezes, tem que ter o processo da revivência, da regressão, do renascimento, né? São uma das ferramentas que eu uso nos atendimentos clínicos, nos workshops, enfim. Então, por isso que em alguns momentos tem que ter o processo da regressão, para que esse registro possa ser acessado, possa ser aberto e ressignificado, né? Então, por que as técnicas de regressões funcionam? É importante a gente colocar isso, né? Por exemplo, se estamos todos nós presencialmente no encontro, estamos todos nós numa sala, e de repente passa correndo um assaltante fugindo da polícia, né? É aquele susto, ninguém entende nada no primeiro momento, mas cada um vai ter um impulso, reflexo de uma forma diferente, né? Teve aquele que, a hora que escutou a gritaria, já saiu correndo, pulou, teve aquele que entrou embaixo da cadeira, tem aquele que ficou parado, tem aquele que já levantou e ficou em pé, teve outro que já saiu correndo junto. Cada um reage, estruturas diferentes diante da mesma situação, reagem de uma forma diferente. Até aqui tudo bem? Então, vamos entender o seguinte. No processo de regressão, lembra que aquela criança, aquela estrutura frágilzinha ali, não conseguiu lidar com aquela situação de uma outra forma, tá? E está assim até hoje, né? Só que quando eu vou no processo de regressão, eu não gosto muito do termo de regressão, porque ele não traduz o processo de uma forma refinada.
prefiro usar revivência, né? A gente usa regressão no termo do senso comum, né? Mas vamos pensar em revivência, reviver, né? Então, quando eu vou para um processo de revivência, eu não vou chegar naquele momento da forma infantilizada. Eu vou chegar naquele momento com a forma estrutura de hoje. Opa, estruturas diferentes diante da mesma situação, eu passo a atuar e reagir, a lidar com essa situação de uma forma completamente diferente. E não vai ser mais aquela criancinha que vai lidar com a barata, que seja, por exemplo, não, vai ser o adulto de agora que vai lidar com essa barata. A partir de hoje, barata vai ser reagir de uma forma diferente, né? Porque eu acessei o fator desencadeador, tá? Então, é por isso que a técnica de regressão funciona, né? E a ideia é que, né, a gente possa desligar esse mecanismo de defesa reativo que está aí, tá bom? Então, dá para ser diferente, minha querida, tá? Dá para ser diferente. A Raquel está colocando como a criança reagia à época em que viveu a situação e hoje, como adulto, não consegue perceber que hoje é um adulto capaz de não se deixar dominar pelas situações que trazem as mesmas emoções. Eu acabei de falar isso mesmo, tá? A Elaine está colocando, né, que não ser controlado também acontece na intimidade, né? É o que mais acontece, né? Esses mecanismos de reação e controle pela questão da afetividade, da intimidade, afetando a sexualidade, né? Vira uma bagunça mesmo. Acho que a Virgínia está colocando aqui, talvez nesse aspecto me encontro. O momento da minha existência foi exatamente assim. Acreditei que as pessoas deveriam identificar meus desejos. Ela está falando das expectativas e direitos, né, Veri? Acredito ter melhorado nisso. Precisa ver se essa melhora tem acontecido porque você encontrou uma pessoa dentro de um padrão diferenciado, com traços, com perfil diferenciado, né? Então, se não era um padrão reforçado por um perfil específico, tá legal? É uma das possibilidades aí, tá? Porque se for o fato de estar sozinha, já não vale, né? Não tem jeito, né? A Arene está colocando aqui, hoje em dia tenho consciência de muitas situações na infância que me afetaram. Que bom, querida, a quilometragem rodada, né, do buscador, a gente vai identificando a cada hora um cenário diferenciado e vamos nos ressignificando diante deles, é o que se espera, né? A Veri deu risada. Se está sozinho, não adianta, né, criatura? Fala, estou bem melhor hoje. Estou sozinho há 15 anos, então não tem mais esse problema, expectativas de direito. Não dá, não tem jeito, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Então, assim, tem que estar valendo no laboratório da relação, do relacionamento mesmo. A gente vai identificar, tá? Então, primeiro, reação e controle, que é por medo e por choque. O segundo padrão aí é expectativas de direito, que é por vergonha e insegurança. Tá legal? O terceiro, concessões. Concessões. O que é concessão? Gente do céu. Vamos lá, né? Eu abro mão, olha que forte isso, eu abro mão da minha individualidade, dos meus desejos, das minhas necessidades, olha que forte isso, em detrimento a terceiros, para poder me sentir amado. Forte, né? Então, assim, o grande nó, quanto mais eu abro mão de quem sou eu, mais eu me distancio com o tempo de quem sou eu, e chega uma hora, um momento da minha vida, que eu nem sei mais quem sou eu. Eu nem sei mais direito quais são as minhas necessidades, os meus desejos.
Olha que situação, né? E isso só vai acontecer porque internamente o que vai reger esse comportamento da concessão é o sentimento de carência e de vazio, né? Então, eu abro mão, aqui é o controle do primeiro, né? No primeiro lá eu sou o controlador, aqui eu sou totalmente manipulável, totalmente manipulável. A Wanda Godoy está colocando aqui, eu abri a mão de tudo pelo outro, fazia de tudo para agradar, me perdi. É exatamente a isso que se refere, minha querida, né? Para que nós possamos nos sentir amados, muitas vezes nas migalhas, né? A gente fica dentro de uma rotina que é simbiótica, né? O tirano necessita da vítima, a vítima necessita do tirano, não vive sem o outro, né? E um dá para o outro a referência de que ele existe no mundo. Forte isso. E aí você tem, né, essa dinâmica da carência e vazio gerando esse padrão da concessividade. É o nosso terceiro padrão aqui do processo da codependência, né? E aí eu vou jogar com isso para me sentir amado. Olha que louco, né? A relação ela vai ser ditada, o ritmo dela, né? Enquanto um tiver cumprindo o seu papel, o script, e o outro também, está tudo bem, não tem crise. É triste isso, né? Mas vai consumindo, vai chegar uma hora que a temperatura vai subir. E aí, né, estoura o balão, né? Estoura no sentido de gerar o tumulto mesmo e levar para níveis aí de mais tóxicos ainda, tá? O quarto tipo, o quarto comportamento é a dependência. Parece com a concessão, né, ou com todas as outras, né? Parece que ela traduz todas as outras, né? Mas ela é caracterizada, a dependência, por sentimentos específicos, né? E o sentimento específico é a mágoa. Escreve aí, mágoa é a raiva engolida. Se eu te perguntar, faz uma carinha de expressão de magoei, a primeira coisa que você vai pensar, faz assim, magoei, fazer um beicinho, né? Ai, que bonitinho, fez beicinho, não é assim? Né? Por que o beicinho é aceito socialmente? O que é o beicinho? Quando fala assim, magoei. Sabe por que faz assim? Magoei? Eu estou querendo arrancar um pedaço seu no dente, de tanta raiva, de tanto sentimento de não aceitação, de tamanha reatividade. Só que se eu ranger meu dente para você demonstrar toda a minha fúria, eu não serei amado. E pior, você vai desaparecer, você vai me abandonar. E se você me abandonar, eu não sei mais quem sou eu. Consegue entender a dimensão desse nó? Então, se eu expressar minha raiva, eu vou sofrer de novo. Eu não serei amado de novo, eu não serei aceita de novo, eu não serei reconhecido de novo. Porque lá atrás já aconteceu isso. Então, se você não for uma boa menininha, um bom menininho, o Papai Noel não vai vir no final do ano, hein? Ele que vai ganhar o presente, porque ele é bonzinho, você é uma praga. E aí tem uma fase cruel de adaptação de algumas crianças. Algumas crianças vão se adaptar. Tem umas que vão continuar demonstrando toda a raiva, toda a reatividade, né? Que é o primeiro. Mas esse grupo aqui se condicionou e vive na dependência, né? Baixa a cabeça, vaquinha de presépio, né? Porém,
ela sente a raiva. É diferente da concessão, que na carência de vazio eu não tenho energia para sentir raiva. Consegue perceber a diferença? Né? Na concessão, que é regida por carência e vazio, eu não tenho energia de não aceitação. Eu tenho puramente aceitação. Na dependência, não. Na dependência, tem a raiva engolida, tem uma latência aqui. Essa criatura ela vai precisar extravasar de um outro jeito, mas na relação direta ela não vai conseguir se impor. Porque o medo que o outro desapareça e ela fique sem saber quem é ela no mundo é gigantesco, gigantesco. Né? E aí, realmente, né, o padrão da dependência, tem gente que olha de fora e fala, gente, não tem como dar certo isso. Como é que pode? Vai continuar mais 10, 15, 50 anos juntos. Né? Se não tiver um trabalho terapêutico, né, desses padrões aqui, às vezes é por isso que a situação, às vezes a relação termina, né, por um desgaste, muitas vezes por um rompante, muitas vezes por uma tragédia, e quando vê, o padrão está se repetindo, né, porque o núcleo procura as mesmas bases de relacionamento, esse núcleo emocional. Tá? E o quinto e último comportamento identificado pelo Krishnananda é do pensamento mágico. O pensamento mágico, ele é desenvolvido principalmente pela desconfiança e raiva. Aqui tem a raiva mesmo, tá? Só que no pensamento mágico sai de um jeito diferente essa desconfiança, né? Ele é uma boa pessoa, ele só está numa fase difícil, né? 15 anos o cara tá no sofá jogando videogame o dia inteiro, de pijama, de cueca, e ela ralando em 2, 3 empregos para conseguir trazer comida para casa. E o cara não trabalha há 15 anos. Né? Ele me ama, eu sei que ele me ama, ele fica meio nervoso às vezes aí, né? Mas eu sei que ele me ama, né? Porrada todos os dias. Todos os dias ela apanha. Não, eu sei que ela me ama, ela tem os casos dela aí fora aí, mas né, eu sei que no fundo ela me ama né, e ela vive com os amantes e ele acreditando que em algum momento ela vai parar e porque né, é a ele que ela ama. Né? São situações que vão regendo o pensamento mágico, né? E essa pessoa também precisa extravasar de um outro jeito essa raiva, né? Porque essa raiva aí ela aparece de um jeito explícito. Pode ser, por exemplo, que ele ou ela acabe agredindo filhos, né? Outras pessoas, animais. Pode ser que tenha um comportamento agressivo fora com outras pessoas no social, né? Mas na relação, não. Na relação é muito parecido com a concessão em algumas coisas, só que lembra que na concessão não tem energia, né? Aqui tem a raiva explícita, ele se expressa de uma forma mais impositiva em alguma área da vida lá fora, mas né, ela não confia em outros, né? Mas vai conseguir viver né, dessa forma, né, colocando essa lente cor-de-rosa, né? Raquel está colocando, né, e crianças que passaram por abusos sexuais na infância, né? Eu diria que é a grande realidade, infelizmente, da grande maioria das pessoas, né? Ou conscientemente ou inconscientemente existem reflexos desses abusos, sejam homens ou mulheres.
né, uma grande parcela da população passa por situações de abuso sexuais, né? Alguns casos, né, efetivados mesmo, outros, né, na perversão, no toque mais sutil, né, mas no olhar, um olhar pode ser extremamente violento na intimidade da criança, né? Aquele olhar abusivo, né? E aí o que acontece? Não tem receita de bolo, né? Você pode ter uma situação de um abuso sexual na infância, onde essa criança vai desenvolver o reação e controle, ela pode desenvolver a expectativa e direito, ela pode desenvolver a concessão, pode disparar para os 5, tá? Não tem receita de bolo. É por isso que cada um é um, a gente está trabalhando com uma questão da subjetividade, tá legal? Cada estrutura vai se adaptar à sua maneira para suportar essa angústia de uma outra forma. Tá legal, querida? Né? Então, não dá para falar, não, sofreu um abuso sexual, vai reagir desse jeito. Seja qualquer que seja o desprazer, né? O trauma, a angústia, o sofrimento, né? Pode ser pela fome, pode ser pela violência, pelo abuso sexual, pode ser pela agressão física, pode ser pela humilhação psicológica, humilhação e agressão física, pela privação, né? Esses disparadores podem gerar esses 5 comportamentos, tá? É a forma da subjetividade lidar com essas angústias aí, tá legal? A Veri está falando, essa foi a minha também. Vixe, tenho que entrar no laboratório social. Nossa, vou ter que viver experiências ainda nessa vida para curar esses aspectos. Entendi, sou carente, tá ótimo, Veri. Não adianta, querida, ficar fora do laboratório, né? Sem interagir, não vai ter como, né? Tem que entrar no laboratório mesmo, tem que se permitir, tá bom? Cristiano entrou aí também, né? E a Elaine está colocando o seguinte: eu passei por abuso e descobri o medo de me entregar e ser traída. Por isso me tornei uma pessoa que queria dominar através do sexo. Hoje já tenho consciência disso, né? Aquela máxima, né? As 2 palavrinhas, consciência e risco. Arriscar a um comportamento diferenciado, a se permitir a uma posição diferenciada, né? Para conquistar essa confiança. Eu tenho uma situação que na minha infância, que regeu toda a minha fase adulta, né, até os 30 e poucos anos, né, eu não tinha aquela coisa de namorar, namoro sério, nunca pensei em noivar e casar, então, meu Deus do céu, eu era um ficante, né, era conquistas mesmo, e aí, no processo do Codependency, não foi nem no Renascimento, foi no Codependency que eu acessei em uma dinâmica de PNL, que eu acessei uma situação na minha infância, onde eu introjetei que as mulheres não eram confiáveis. E aí fez sentido o que a Tárika me falou por anos. Ela falava assim: você não se relaciona porque você tem medo de aprofundar uma relação. Você tem medo de se relacionar. Como tem medo de me relacionar? Me relaciono com um monte, né? Não, na quantidade, na qualidade, Anselmo. Né? Eu falava, imagine, besteira, né? Eu levei anos para entender o que a Tárika queria me dizer. E foi numa vivência do Codependency, né, que eu acessei esse momento, e ali, para mim, foi um divisor de águas. Né? Foi a partir dali que eu comecei a limpar o terreno, a parar com os jogos de sedução, e pude me permitir, inclusive, ser conquistado pela minha primeira esposa, né, que foi uma baita guerreira, né? Ela me conheceu na noite, no meio
né, das baladas, e foi limpando o ar, e foi ganhando confiança, e eu fui me permitindo a ser conquistado, né? E foi uma relação de 13 anos, e os últimos 5 anos nós ficamos casados. Tanto é que eu falava que eu estava fazendo estágio, né? Porque para mim era novidade. Né? Com 35 anos, eu estava me vendo pela primeira vez me permitindo confiar em uma pessoa, numa relação, né? E investir nessa relação, né? E foram 5 anos ali de um belo laboratório, né? Muito rico, tenho uma gratidão pela Vera mesmo, e pude fazer diferente, pude arriscar fazer diferente, né? E eu só pude, né, chegar a essa experiência porque eu acessei essa origem, né, e fui entender o peso que isso teve na minha vida, né, de usar o mecanismo da sedução como um mecanismo de defesa, né, porque no fundo, eu tinha o maior medo da minha vida, né, era confiar, né, as mulheres não eram confiáveis, né. Imagina chegar até os 35, 34, 35, né, dentro dessa crença. Por isso que eu tenho uma gratidão por essa abordagem no processo Codependência, porque talvez se não tivesse tido esse cruzar de caminhos com Krishnananda e com a abordagem, talvez tivesse um mecanismo de defesa até hoje, talvez não estivesse aqui, inclusive, né? Porque aqueles jogos cada vez mais arriscados, cada vez mais perigosos, cada vez mais inconsequentes, cada vez mais irresponsáveis, né? E todos... Tem uma coisa que eu aprendi, o livro do Cris não traz isso em momento algum, na verdade, mas no meu percurso de vida, e trabalhando, né, há 20 anos, né, lá já foram 20 anos, são 21, 22 anos, né, com essa abordagem. No jogo, né, do amor, no jogo do relacionamento, né, quando você tem o jogo, o game, no relacionamento afetivo, na intimidade, no amor, ninguém ganha essa partida. Não tem vencedor. Não tem vencedor. O que tem são 2 derrotados, né? Isso é muito triste, né? Porque são oportunidades, são possibilidades que poderiam ter outros destinos, outros rumos. E muitas vezes pela ausência de ferramentas, de recursos, de visão diferenciada, de uma visão diferenciada, de uma compreensão diferenciada, perde-se essas oportunidades, né? Por isso que eu falo tanto desse efeito de multiplicação dessa abordagem. Multiplique mesmo esse vídeo. As pessoas precisam descobrir que dá para ser diferente, né? Quando você tem aí, olha, não tem como você não se encaixar em um desses 5 grupos. Não tem como, porque são 5 grupos, são 5 possibilidades que regem, né, todas as relações de uma forma ou de outra. Né? Então, quando você identifica o seu comportamento, entende que existe um sentimento específico ligado a ele, que gera toda essa dinâmica, todo esse comportamento, é um salto quântico, a revolução está pronta, gente, é só realizar. Por isso que tem que ter o facilitador, não tem jeito. Né? Então, no nosso próximo encontro, nós vamos entrar nas minúcias da reação e controle, tá? Nós vamos nos aprofundar na reação e controle, tá bom? No primeiro grupo aí, né? No primeiro comportamento. E assim nós vamos esmiuçando com os exemplos das relações, das circunstâncias, né? Desses detalhes aí que regem, eu diria que a reação e controle, pela minha experiência clínica, talvez a grande maioria das pessoas se encaixe em reação e controle. Né?
Se é que dá para a gente quantificar aí alguma coisa, né? Eu falo que é de tempo em tempo, né? Que tem uma parabólica ligada de sintonia aí do facilitador, que somos nós que atraímos essa demanda, né? Porque nós precisamos trabalhar alguma coisa internamente ainda com relação a esses padrões. Sempre temos alguma coisa para cuidar, né? E essa consciência do facilitador é que faz a diferença muitas vezes, né? Porque se eu estou no meu empenho, no meu aprimoramento profissional, eu consigo multiplicar isso, é jogar pedra no lago e, de repente, quando você vê a demanda desapareceu e tem uma nova demanda aí, que é onde eu estou precisando também aí, né? Mas o mundo está aí, essas crianças estão aí, eu falo que quando a gente abre, né, a janela de manhã e fala lindo dia de sol, e você olha para a janela, você vê um monte de crianças internas atuando nas emoções e fazendo a bagunça, né? E quando tem as crianças se pegando, fala assim, cadê o tio e a tia para botar né, ordem na casa aí? Aí chama a terapia, pelo amor de Deus, gente, dá para ser diferente, vamos alinhar aí, tá legal? Né? Essas ferramentas estão aí para isso, né? E isso vai fazer a diferença, né? A Havana está falando, me encaixei nos 5 grupos, está perfeito, querida, só que tem um detalhe, a gente se reconhece mesmo porque depende da demanda, né? Mas sempre vai ter aquele padrão no qual eu vou estar mais exposto a ele por mais tempo. Né? O meu, por exemplo, era reação e controle. Né? Sou eu que controlo, né, até onde vai o jogo da sedução, até onde vai essa curtição. A hora que começou a ficar sério, sou eu quem me afasto. Então, eu permaneci, né, boa parte da minha vida na reação e no controle. Né, pelo medo, né, de me aprofundar em uma relação. A Tárika foi uma mestra mesmo, né? Tem uma saudade dessa irmã que está no astral já, né? Mas estava certa, né? Eu era regido realmente, né, escrachadamente, né, pela minha reatividade, pelo meu excesso de controle, né? Eu ia até onde eu sentia segurança. A verdade é essa, né? Então, era mais fácil focar, né, na curtição dos jogos, né, de cada movimento, né? E, nossa, fazia coisas assim que hoje eu olho para trás e falo, gente, como é que fazia isso, né? As estratégias, cada hora uma sedução diferente, né? E coisas absurdas, né? Olhando para trás, falo assim, nossa, hoje, né, não faria o menor sentido, né? Não faz mais sentido realmente, né? E aí é muito legal, porque você percebe que tem um espaço de maturidade que possa ser alcançado pelo adulto, e o adulto reger os movimentos conscientemente, né? E aí muda tudo, né? É um novo espaço, é uma nova fase, é uma nova etapa, são movimentos mais assertivos, mais responsáveis, medindo todas as consequências e principalmente reconhecendo o outro como o outro merece ser reconhecido. Isso faz toda a diferença. Tá legal, gente? A Elaine está colocando que também era assim, deve estar falando, acho, da reação e controle das seduções, né? A diferença era que me apaixonava sempre, mas fugia, né? Eu falava que assim, né? Cansei de falar isso por anos, gente. Eu amo todas. É muito fácil, né? Só fica com filé, né? Não se aprofunda para ver o lado do dia a dia, né? E era só curtição, né? Então, no superficial é muito simples, né? Ter essa aproximava até do próprio pensamento mágico, que é o quinto comportamento, né? Porque só via a vida colorida, né? Porque você não aprofunda no dia a dia, nas dificuldades, né? Na rotina que desgasta, que exige,
nas demandas, né? Então, era muito fácil. E a hora que, né, via uma margem de risco, né, a rota de fuga faz parte do controle. Eu controlo até a minha própria fuga, né? Eu vou aguentar até esse ponto. Chega uma hora que simplesmente não ligava mais, entendeu? Seu telefone não mais, não deu mais, tá? Tchau, até um outro dia. E já virava página mesmo, né? Bem no descarte mesmo. Tá? Tanto é que eu me lembro de uma vivência que eu desabei, né? Que eu entrei num processo catártico do codependência, porque eu tomei consciência do quanto nesses jogos, né, eu fazia com que as mulheres se apaixonassem e o meu afastamento era uma forma uma possibilidade que elas se sentissem rejeitadas, né, e que tocasse a ferida da rejeição, do não ser importante, do não ser amado, enfim, né? E aí a frase no meio da minha catarse que eu coloquei para o Cris e para a Mana é que eu tinha, naquele momento, eu estava com a sensação que eu tinha gerado uma legião de zumbis, né? E aquilo foi, até hoje, né, me reverbera o impacto daquele momento, né, dessa tomada de consciência. E eu posso dizer que a partir daquele momento, né, eu mudei completamente a minha forma do trato, né, com o feminino. Agora, é importante colocar que esses 5 comportamentos aí, que são regidos por esses 5 sentimentos específicos, né, internos, todos eles existem, foram desenvolvidos pelo desejo principal da criança interior de ser amada. Seja a reação em controle, seja a concessão, seja a expectativa e direito, seja o pensamento mágico, seja a dependência. São estratégias que, se eu me comportar dessa forma, finalmente eu serei amado. O maior desejo dessa estrutura psíquica regredida é saber que pode ser amado, pode se sentir amado. Forte, né? Forte. Essa possibilidade, ela existe, preciso te falar isso, tá? E o que existe também é a possibilidade da integração dessas duas instâncias psíquicas, do adulto e da criança interior, para que elas possam, integradas, atuar conjuntamente diante das demandas. Ó, Anselminho, segura a onda aqui agora, você não vai controlar não, e agora vamos para esse laboratório aqui, vamos nos permitir de repente aqui, e até que está tudo bem. São possibilidades, né? E a ideia é que a cada demanda, a cada fase, eu possa identificar núcleos, conteúdos internos, por isso que a gente vai esmiuçar nos próximos encontros, né, cada um dos comportamentos, para que a gente possa saber que dá para trabalhar, né, minúcias dessa estrutura que foi formatada, fazer essa transmutação e fazer essa reprogramação. E aí vamos ser felizes, né, gente? Bora lá ser feliz, pelo amor de Deus, né? Coloca isso todos os dias lá, né? Bora lá colocar a vida em ordem e ser feliz. Tá legal? Acho que a Veri colocou aqui, sessão terapêutica aberta. Amei, gratidão, Anselmo, por estourar a bolha. Sou mais consciente nessas fragilidades. Estamos aqui para isso, gente, pelo amor de Deus, né? A ideia é exatamente essa. Vamos
A Wanda está falando aqui, né? Os comportamentos alternavam dependendo da situação, né? E era isso mesmo, né? Mas hoje eu já vejo, só falta sair da bolha de vez. Então, já tem uma elevação de nível de consciência, né, querida? Então, só está faltando arriscar, né? Então, na próxima, arrisca o diferente, né? Vamos por aí, tá legal? A ideia é que a gente só fez a introdução, né, da abordagem aqui. Nas minúcias, eu vou fortalecendo esses níveis de consciência mais elevados com relação a esses comportamentos, né? O padrão de comportamento ele vai se transformando conforme o nível de consciência vai se elevando. Se eu tiver um nível de consciência rebaixado, é a criança atuando no mundo, aí não tem jeito. Faixa 7, 8 e 9 de consciência são os níveis mais rebaixados, né? É o adulto infantilizado. Faixa 4, 5 e 6 é o nível intermediário, é o ego, presença do ego saudável, é o adulto consciente atuando no mundo, né? Nível elevado aí, a gente já está indo para os santificados aí. Tá bom, gente? Hoje foi isso. Adorei mais uma vez aqui. Espero que você tenha curtido também aí. Se curtiu, compartilhe e multiplique. O mundo está precisando descobrir aí que dá para ser diferente. Tá legal? Permaneço à disposição de vocês aí, no particular. Aí precisou, manda, entre em contato aí, né? Seja pelo WhatsApp, pelo Insta, pelo Face. Estamos na rede aí, estamos na mídia. Tá legal, gente? Né? Lembrando aí, você que chegou no Instagram aqui agora, esse é um projeto e a roda vai virando aí, né, em parceria, né, conjuntamente aí com a plataforma de desenvolvimento humano Comunidade Sofia. Entra lá, PDH, já você tem, né? Plataforma de Desenvolvimento Humano, PDH, Sofia com PH, tá legal? Comunidade Sofia, né? Entra lá, tem muitos terapeutas, tem muitos facilitadores, tem muito trabalho muito legal. Conheça PHD, PDH Sofia, Comunidade Sofia com PH. Tá legal? Na semana que vem, a gente roda de novo. Começamos no norte, lá com o xamanismo. Fomos a semana passada para o leste, com filosofia oriental, com o horóscopo chinês. Hoje, aqui, direção sul, Coiotezinho, a criança interior aí. Introdução para os relacionamentos. Na semana que vem, saúde, né? Direção oeste da roda. Vamos falar sobre fisiologia, emoções e psicossomática. Tá legal? Bem bacana, a gente desde já, manda ver aí. E se você tem alguma curiosidade aí, né, do tema, seja do xamanismo, propõe no particular lá, propõe ali nos comentários, tá legal? O que você gostaria que fosse o próximo tema aí do xamanismo, o próximo tema de filosofia oriental? Vamos interagindo mais ainda e vamos botar essa roda para virar, né, com vários braços e várias cabeças, principalmente vários corações aí. Tá bom, gente? Soltando por aqui mais uma vez. Prazer enorme aí para quem chegou aí da comunidade. Cris Machado, gratidão, minha querida, da galera que chegou do Insta também, todo mundo aqui. Beijão para a galera aí, né? Quem chegou aqui? Processo profundo de cura que demanda muita coragem, assumir os riscos para a jornada de tomada de consciência. Show de bola, só gratidão. Valeu, querida. Beijão para essa galera aí de Brasília. Quem chegou é a Raquel, a Devana, galera do Distrito Federal, aí, pessoal do Rio de Janeiro, de Minas. Gratidão demais, tá bom? Soltando aqui, prazer enorme, que você tenha uma noite abençoada, tinha final de semana aí incrível, um super final de semana, e a roda vai girando com toda a energia do mundo. Bora lá. Gratidão. A roda em fogo transforma, água forma, terra dura, e a roda vai girando, vai girando. Jair Italiane agora, velho. Saudade. Beijão, irmão. Galera da Indaiatuba.
fogo transforma, água forma, terra cura. E a roda vai girando, e a roda vai girando, vai. Água move, fogo transforma, água forma, terra cura. E a roda vai girando, e a roda vai girando, vai. A move, fogo transforma, água forma, terra cura. E a roda vai girando, e a roda vai girando, vai. A move, fogo transforma, água forma, terra cura. E a roda vai girando, e a roda vai girando, vai. A move, fogo transforma, água forma, terra cura. E a roda vai girando, e a roda vai girando, vai. Beijão, Insta! Encerrando por aqui, excelente noite, ótima semana, aí tamo junto, arroz, só gratidão. E a roda vai girando, Comunidade, um beijo, gratidão, Nada. Mais uma, tamo junto, arroz, bora lá.